Muito bom dia, gente. Meu nome é Eduardo Rabani e hoje o Alcicast vai falar um pouquinho sobre o segundo dia do SSA. Bom, a gente está aqui com uma convidada super especial, a nossa professora de Química, Raíssa Farias. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, gente, tudo bom? Me chamo Raíssa, sou bem novinha, mas eu, inclusive, ainda sou do tempo do SSA, mas as coisas mudaram, né? Há uns 2 anos mais ou menos, as coisas vêm mudando e é isso que a gente vai falar hoje. Oi, gente, meu nome é Heloísa e hoje vai ser o episódio com ela. É isso, pode puxar a vinheta. Então, Raíssa, teve essa mudança, né, do SSA1 para o SSA2 e eu acho que todo mundo já sabe que o conteúdo é muito maior. Todo mundo fala, o SSA2 é o SSA mais difícil em questão de conteúdo, que é o mais realmente mais pesado. Tem muito assunto. Mas em questão de experiência, assim, como é que muda de um SSA para o outro? Tipo, o apoio no aluno, os professores, coisa assim? Pronto. Primeiro a gente teve uma mudança, acho que faz uns 2, 3 anos, sobre o conteúdo de Química para o SSA2. Que eles começaram a uniformizar mais em relação ao Enem, em relação ao que a gente vê na escola. Por quê? O SSA2, todo mundo fala que é o mais pesado, porque pega toda a parte da Química que é mais cálculo, naturalmente. Então, eles começaram a contextualizar mais, trazer um pouco mais de leveza, abordar questões mais teóricas sobre todos os assuntos que a gente vê, propriedade coligativa, termoquímica, cinética. Então, eles começaram a fazer esse balanço, né? Vamos dizer que essa uniformidade, para que não fique tão diferente do Enem. Porque, inclusive, é uma das coisas que a gente sempre falava, que o SSA era mais difícil que o Enem. As questões são mais difíceis que a do Enem. E principalmente para o segundo ano, que tem eles contextualizavam muito pouco, trazia pouquíssimas questões teóricas. E a gente sabe que na Química tem muitas questões teóricas e que às vezes ajuda muito o estudante. Inclusive, o tempo de prova, né? Se a gente tem uma questão muito densa, com muitos cálculos, fica muito difícil para a gente fazer uma prova tranquila. Quando a gente tem um balanço melhor, aí fica mais fácil do estudante ele conseguir manejar uma prova melhor. Bom, eu acho que um pouco do que a senhora fala, porque para mim, como estudante, eu acho que o SSA2 ele tem um peso um pouco maior, porque muitos estudantes chegam no SSA1, os professores estão falando, estudem SSA1, a chance de tirar uma nota boa. Sendo que muitas pessoas não levam muito isso, não levam muito a sério, e você vai fazer o SSA1, teoricamente, só por fazer. E aí chega no SSA2 já tá com aquele peso de que é uma prova mais difícil, é uma prova muito mais cansativa, e você tem que, de alguma forma, compensar a nota que do SSA1 não foi tão boa. Então, eu acho que o SSA2 ele vem com esse peso. É um SSA, na minha cabeça, dentre os três, é o mais difícil. E tem muito esse peso também de você tentar se superar, porque a sua nota não pode ser menor do que a do SSA1. Você tem que tentar ir sempre um pouco melhor. Então, acho que tem muito esse peso também. Fora que a gente chega no ensino médio, eu vou fazer SSA porque eu tenho que fazer, né? Todo mundo tem que fazer o SSA nos 3 anos. Então, a gente chega no ensino médio sem muito saber o que é química, né? O que é física. A gente tem uma base no ensino fundamental, a gente tem uma base boa no ensino fundamental, mas não é tão suficiente. Até porque muita gente é treineiro de Enem hoje em dia. Então, as provas são pertinhas. Então, assim, para o SSA, mesmo com a divisão, porque eu estava vendo que ano passado os conteúdos que estavam no SSA1 estavam no SSA2. Então, além de saber os do SSA2, eu tenho que saber do SSA1. Então, principalmente Química, que é uma coisa que é acumulativa, né? Não é uma coisa que eu aprendo e esqueço. Na Química, tu só vai conseguir fazer outras coisas se tu saber os anteriores, conteúdo base, assim. Então, eu acredito, sim, que existe esse peso, porque essa ideia de compensar, você tá lá, entrou no primeiro ano, todo mundo tá fazendo SSA, então eu vou fazer SSA. Também até porque é uma das formas de entrar numa universidade pública, a UPE. Então, assim, você fica com esse peso de tentar compensar. E isso vai crescendo, porque no terceiro ano, se tu não teve um bom no segundo, tu vai tentar compensar mais ainda no terceiro. Então, fica essa carga, principalmente emocional. Para os estudantes, de que a gente tem que fazer, tem que tentar. Mas sempre o conselho é estudar bem desde o primeiro ano. Porque se tu estudar bem desde o primeiro ano, a gente consegue levar adiante. Principalmente aqui na escola, eu cheguei já no meio do ano, mas a organização com outro professor de Química, a gente fazia assim, a gente tem que ver todos os assuntos do SSA 1, 2 e 3 dentro do período antes do SSA.
Porque também não faz sentido a gente estudar um assunto que já passou SSA e aí? Como é que eu fico no SSA? Embora a gente não tenha sempre garantia de que vai cair o assunto. Mas a gente precisa ver todo o conteúdo programado. E se a gente consegue seguir desde o primeiro ano até o terceiro ano certinho, a gente consegue uma nota boa. Às vezes a gente não consegue porque a gente vê um assunto, a gente acha que não vai ser tão importante assim, né? A gente sabe, adolescente, todos os processos que envolvem. Mas se a dica é para quem está chegando agora no ensino médio, estuda desde o comecinho, principalmente disciplinas como química, física, que a gente não costuma ver no ensino fundamental, 1 e 2 principalmente. Então é importante sempre pontuar isso, que é importante a gente começar a estudar do início, porque química é uma disciplina acumulativa. Então a gente vai aprendendo com o tempo, vai agregando conhecimento com o tempo. E eu acho que uma coisa que a senhora falou é que como no SSA não tem como você fazer o treineiro, que nem o Enem, no primeiro ano já é valendo. Eu acho que muitas vezes o aluno não cai essa ficha de tipo, é o primeiro ano e já tá valendo. Aí eu acho que às vezes a pressão fica muito grande. Aí quando chega no SSA 2, pelo menos eu acho que vendo os 3 é o mais difícil. Aí você fica, pô, eu tenho que compensar aquela nota, sendo que tipo, o assunto é muito mais assunto. Com certeza. E eu não sei a senhora, mas tem muitos professores que dizem que era bom que o SSA 2 fosse dividido, tipo, melhor. Sim. Principalmente na parte de natureza. Sim. Porque é muito conteúdo para pouco tempo. Fora que agora tá igual o Enem, né? Todas de exatas estão no dia e todas de humanas estão no outro dia. Antes não, antes eles misturavam química com a disciplina de ciências humanas. Hoje em dia não, tá só as ciências exatas no dia, ciências humanas, linguagens no outro dia. E uma coisa que eu sempre penso, não cai a ficha para vocês não? No primeiro ano não cai a ficha não, mas que a gente tá já escolhendo o que a gente quer ser no futuro. No primeiro ano tu tá de boa, curtindo o teu primeiro ano. No segundo ano começa a cair a ficha. Ano que vem terceiro ano. Ano que vem eu faço Enem. E se eu não passar no Enem? E se eu não tiver ponto para SSA? O que é que eu vou fazer? Começa a cair a ficha e eu acho que às vezes é um dos problemas da gente. A gente tem que começar a ter essa sensação no nono ano. Porque se tu começa a fazer no primeiro ano, o pessoal do nono ano já tem que estar aqui, ó, ligado que ano que vem já começa tudo. Porque senão vai cair a ficha depois, aí você fica, meu Deus, e agora eu tenho 300 conteúdos para estudar? E agora como é que eu vou fazer? Não só desse ano, mas também do ano anterior. Então, assim, a carga é grande demais. Psicológica, pedagógica, é tudo muito grande. Eu acho que é isso mesmo, que a SSA realmente, a ideia em si é muito boa. Tipo, Enem é uma prova que vai decidir sua carreira acadêmica toda. Isso. É uma prova, aí você já ganha 3 provas, que é um para cada ano. Mas é mais conteudista, é mais difícil. Eu acho que também tem muita coisa do SSA que é meio que mal feito. Porque tem essa coisa de divisão de assuntos. O segundo ano tem quase o dobro dos assuntos do primeiro ano. Especialmente em biologia, química. Tem partes que, não tem como um aluno trabalhar com tudo isso para uma prova só. Fora que o ano letivo da gente, ele tem férias e tudo mais. Então, se a gente pega o conteúdo programado todo do segundo ano, para a gente ver apenas no segundo ano, horário regular da escola, se o estudante não tem um cronograma de estudo pessoal, não tem uma rotina de estudo, fica muito difícil. Porque a gente trazer isso para dentro da sala de aula é complicado. Vocês, aqui no Auxiliadora, vocês têm 2 químicas. Então, a gente consegue ver o conteúdo programado todo do SSA 2. Do SSA 2 completo, SSA 1 também. Mas uma escola regular, que só tem um turno, é difícil pra caramba. Você conseguir, assim, um ritmo para acompanhar todos os... Apesar de que tem toda a especificidade, porque eles escolhem aquele cronograma, porque eles escolhem aqueles assuntos para o segundo ano. Isso é tudo fundamentado, né? Eles fundamentam isso. Então, ou a gente segue o ritmo, ou a gente fica para trás. Por isso é que a gente tem que ter, principalmente porque depois que mudou as provas, não é só química, é física também, sabe? É biologia também. E a gente sabe que as ciências exatas é um dos grandes problemas que a gente tem na educação, né? Desde o básico da matemática até química e física. E também porque, na sua maioria, no vestibular, o que mais vale, o peso que tem maior é em naturezas e matemática. Principalmente os cursos que a própria UPE oferece. Meu Deus, a UPE oferece medicina, então tá lá em cima. Ciência da natureza, redação. Então, eles prezam muito por isso, né? Tanto que o SSA, desde que dividiu, passou a ser 50%, para a entrada da UPE, 50% SSA, 50% Enem. As pessoas que fazem SSA têm dupla chance.
né? Você tem a chance dos SSA e tem a chance do Enem. Então, cabe a adaptação mesmo, porque são provas diferentes. Elas hoje se tornam um pouco mais parecidas, a prova do SSA 3 esse ano. Eu gostei bastante, não tinham questões tão absurdas, que tem ano que tem questão, meu querido, que a gente tem que sentar para fazer. Mas assim, foram questões boas e muito parecidas com a do Enem. Não foram questões que, sabe, foi tão absurda quanto tem ano que é loucura. Então assim, eu acho que se aproximou bastante do Enem. Aí o estudante, ele fica mais à vontade para fazer provas que são parecidas, né? Do que provas que são... Porque ou você estuda para Enem de um jeito, ou você estuda para SSA de um jeito diferente. Porque eram provas completamente diferentes. Hoje em dia a gente consegue aproximar um pouco mais. Falando também um pouquinho sobre essa aproximação que você disse, que antes as duas provas são bem diferentes. Eu vejo o Enem mais como uma prova de resistência mesmo, que tem 180 questão. A maioria das vezes é fazer estratégia e tipo, fazer mais fácil, médio, difícil, porque não vai ter tempo de você fazer todas as questões com delicadeza, com calma. É uma prova mais de resistência mesmo. E o SSA, pelo menos o SSA 1 que eu fiz, já estava começando a se aproximar do Enem nesse quesito. Porque é uma prova mais difícil, em que tipo, as questões são mais trabalhosas, mas dá tempo de fazer. Agora, se você não sabe, você não sabe, né? Não tem como a gente procurar na contextualização, não tem como a gente fazer uma análise verdadeira ou falso realmente. O Enem, ele, diante de todos os problemas que ele tem, o maior deles é o cansaço, né? Porque a gente não tem questões absurdas. Eu vou pegar uma equação, eu vou pegar uma questão de sistema de equação, não vai ser um sistema de equação absurdo, sabe? Eu não vou pegar o absurdo do conteúdo. Eu não vou fazer isso, o Enem não faz isso. O SSA, ele vê se tu sabe, sabe? Então, tu tem que estar sabendo. Até porque na cabeça de quem prepara a prova, também das pessoas que organizam a prova, tu tem divisão de conteúdo. No Enem tu não tem, o Enem é tudo. Já no SSA não, tu tem divisão de conteúdo. Então, tu estuda os conteúdos do primeiro ano. Agora, tu tem que estudar bem estudado, porque vai cair as questões do primeiro ano. Então, o Enem, ele se torna cansativo pela quantidade de questões, é muita coisa que tem que fazer. Os 2 dias são super cansativos, né? Agora ainda melhorou, porque antigamente era um sábado e um domingo, hoje em dia são 2 domingos diferentes. Então, assim, deu essa melhorada. E, assim, a questão da UPE são 2 domingos também, e se separam pelas áreas, né? Pelas grandes áreas. E o terceiro ano a gente tem que lembrar que ainda tem redação. Para primeiro e segundo ano, não tem. Assim, por exemplo, a gente fala muito ponto negativo do SSA, porque, assim, tem vários, mas eu também vejo, assim, por um lado, teoricamente positivo. Porque quando você vai fazer o SSA 1 você está concorrendo com pessoas da sua idade, o SSA 2 com pessoas da sua idade e o SSA 3 também. Então é uma prova voltada para as pessoas daqui de Pernambuco. Uma pessoa de São Paulo não vai fazer o SSA para concorrer com você. E o Enem é algo nacional, você está concorrendo com várias pessoas. Fora que, como tu falou, idade. Sim. O SSA 1 só faz gente do primeiro ano. Acabou. Você não vai competir com a galera que já terminou a graduação. Isso não vai acontecer. Então, o bom do SSA é isso. Dedicado para as pessoas daqui. Porta de entrada para a UPE, que é uma universidade maravilhosa. Então, e assim, com conteúdos repartidos. Então, se você pode, se caiu a ficha agora, tá? Segundo ano. Começa do começo, ou ver as coisas que tem mais dificuldade. No segundo ano a gente encontra bastante dificuldade, porque tem muito cálculo, mexe muito com matemática, com física. Mas a gente consegue, tipo, essa adaptação, sabe? Principalmente respondendo provas, o básico de sempre, responder prova antiga, ter um cronograma de estudo. Vocês têm professores de químicas muito bons, não é porque eu sou professora de química. Mas assim, que consegue trazer esse auxílio, sabe? Não só química, mas todas as outras ciências humanas, as linguagens, que a gente consegue ter essa uniformidade também para estudar, para tranquilizar, para acalmar também. É bom que esse podcast é muito bom para a galera que está chegando no ensino médio, porque é o pessoal que tem que estudar, pô. Você vai estudar, o SSA quer saber se você sabe? E são aquelas oportunidades. Eu acho que às vezes é a carga psicológica bem grandinha, sabe? No primeiro ano, tá? Meu amor, você tem 14 anos, 15 anos no máximo. No primeiro ano, tu já vai escolher o que tu quer fazer para ver o que tu vai estudar melhor, para ver qual a pontuação que tu tem que ter. Então, assim, eu entendo que tem essa carga, sabe? Mas com um incentivo bom, principalmente dos pais, da escola, que a escola ela precisa caminhar junto com o estudante, principalmente para essas questões, porque a gente sabe que hoje em dia a gente estuda, dentre outras coisas, mas a gente precisa passar no Enem, a gente quer passar no Enem, a gente quer passar na UPE,
sabe? Então, assim, são coisas que precisam estar alinhadas. Para que seja, assim, um fluxo tranquilo. Seja aquele, sabe? Aquele problema tão grande. A gente sabe que no terceiro ano a gente dá uma carga bem grande, porque a gente tem Enem. Mas para quem faz SSA, essa carga ela precisa ser contínua, desde o primeiro ano. Para a senhora, quais são os assuntos que mais importantes de cair no SSA? SSA 2, veja, lei de réis, propriedade coligativa, são questões que sempre estão no SSA 2. Questões sobre equações químicas, balanceamento da equação, embora isso seja um assunto do primeiro ano, cai muito no segundo ano para balancear a equação. Termoquímica, termodinâmica, tudo que envolve cálculo vai estar lá dentro. Questões sobre calor, energia, isso vai estar lá. Toda a questão, parte de química, físico-química, vai estar no SSA 2. Ainda tem umas questões assim, do primeiro ano, que é radioatividade, nada de história da radioatividade, que isso é uma parte muito legal. Mas a parte de datação por carbono 14, tempo de meia-vida, isso cai bastante. Eu vi que esse ano estava bem contextualizado com questões ambientais, eu acredito que seja uma das coisas do SSA, que vai ter no SSA 2 esse ano. Questões ambientais, para falar sobre questões ambientais, falar um pouquinho. No SSA 2, não tem muito sobre química orgânica, isso é mais totalmente SSA 3. Enem, enfim, mas a gente precisa saber conceitos básicos de solubilidade, compostos orgânicos e inorgânicos. Isso tudo tá lá dentro do SSA 2. Não tem como a gente escolher um específico, porque eu acho que o SSA faz assim. Eu não tenho 10 assuntos, eu vou colocar uma questão de cada um. Eu acho que eles fazem muito assim, sabe? Eles não pegam um assunto e pesa mais naquele assunto. Eu acho que lei dos gases também cai. Eu acho que isso eles dividem bem nessa questão de conteúdo, assim, eles te dão um conteúdo programático para tu estudar e eles cobram o conteúdo programático. Esse que eles até cobram que não foi programado, né? Até do ano anterior. Pra ficar bem bacana pra gente. Pra ficar bem... E estratégia, assim, quando tá na prova. Cheguei na prova, vou fazer prova de química, uma estratégia para procurar questão para fazer, começar por essa questão. Escolher a disciplina mais fácil, que você tem mais habilidade. Raíssa, a minha melhor disciplina é biologia, eu começo com biologia. Porque eu acho que psicologicamente funciona muito. Sabe, tipo, olhei uma questão, caramba, esse eu sei, ou esse eu posso me lembrar, sabe? E outra coisa, não desistir de questão. Tentou fazer a questão, viu que não conseguiu, passa para outra, sabe? Mas não desiste da questão, não. Volta que às vezes a gente lembra. Às vezes na própria prova tem uma coisa que faz a gente lembrar de uma questão anterior. Química tem muito isso, sabe? Conteúdos que se interligam e a gente pode voltar para a questão para tentar fazer. Organizar bem o tempo, a gente tem uma quantidade de questões para determinado tempo. Então tenta não ficar tanto numa questão. Porque às vezes não tem o TRI, né? Não é essencial. Então assim, tenta não ficar tanto naquela questão. E outra coisa, você viu o assunto, não sabe, passa para outra questão. Leu a questão, eu nunca nem ouvi falar disso. Ou caramba, eu não estudei isso não, passa para outra questão. Depois pode voltar para ela, tentar ler com mais calma. Se bater o olho, viu que não lembra, não sabe, tenta para outra que você acha que tenha mais habilidade. Agora, escolher a disciplina que tem mais habilidade, eu acredito que seja uma das formas de melhorar o desempenho na prova. Porque também tu não fica cabisbaixo, tu lê a prova todo dia, caramba, não tô sabendo nem nada aqui. Aí para não tentar dar aquele desespero. Então, acho que dá para começar por isso. Pelas questões que a disciplina que você tem habilidade, não desistir da questão, fez as questões, viu que no final tem um tempo, sempre observa as horas, que sempre está lá tirando a colinha do quadro para ver o tempo que ainda tem. Então sempre tenta se atentar a isso. Não errar gabarito, eu sei que isso é tão batido, meu Deus, mas tem gente que ainda erra gabarito. Então deixa o gabarito para fazer com calma. Se você viu que terminou biologia, terminei 1 a 10, terminei a questão de 1 a 10 certinho. Se já quiser marcar no gabarito, já marca no gabarito, para não ficar nas pressas no final e marcar o gabarito tudo errado. Então, assim, são estratégias que vocês já fizeram o Enem, já fizeram SSA 1, então já estão mais acostumados com isso. Mas sempre tentar fazer pela parte que acha que é mais simples, tentar marcar o gabarito da forma correta, principalmente, e também os dados, né? Não dá pra, tem gente que na prova é ótimo, quem está aplicando a prova é ótimo. Mas se talvez você vê uma pessoa, o fiscal de prova que não te dá aquela dica, tenta sempre ler o caderno antes, no começo, na frente, tem todas as instruções. Às vezes a gente acha que é uma besteira, mas leiam as instruções.
Façam as inserções nos campos tudo certinho, que dá certo. Sem muita agonia. Esse negócio do gabarito é muito real, porque quando até eu fui fazer o Enem, aí, tipo, antes eu passava tudo no final, o gabarito, sendo que eu vi que isso é muito ruim, porque às vezes você acaba se confundindo, marca outra muito na doida. Aí eu achei muito melhor fazer, tipo, se eu vi uma questão que eu tenho certeza, às vezes a gente aqui tem certeza erra, mas aí é independente, mas se na minha cabeça eu tenho certeza. Eu acho que já é bom você marcar no gabarito, porque já é menos uma... Eu também faço isso. Eu sempre faço isso. Eu tenho uma prova que eu tenho 100 questões pra fazer. Eu vou marcando 10 em 10. Eu fiz a 23, 24, 25, eu circulo o que eu já fiz e boto no gabarito. Por quê? Até porque, pra gente não voltar pra questão que a gente tinha certeza. Acontece com vocês? Eu sei essa daqui, eu sei que o céu é azul. Mas eu fiz tudinho, mas deu uma na minha cabeça que o céu é vermelho. E aí? Aí eu vou e marco que o céu é vermelho. Então, assim, sempre se atentar a isso. Eu gosto dessa dica também. Tenta marcar. Teve certeza da questão? Marca no gabarito. Porque quando você vai ver no final, já tem um monte de questão marcada mesmo. Você só vai marcar as que faltam, as que você não tinha certeza. Vai lá marcar e pronto. E às vezes no final você também já tá cansado, aí você acaba começando... Eu, pelo menos, quando no final tô muito cansada, eu começo a ler a questão, já começo a embaralhar com um monte de outra questão. Aí vem... Que eu já vi, uma coisa que não tem nada a ver. Eu tô falando de meiose, eu falo de mitose. Nada a ver. Aí pronto. Então, assim, sempre essa dica é muito boa. Sempre marcar, principalmente em prova que é muita questão. Gabarito imenso, sabe? Assim, é cansativo demais. E o básico... Caneta preto ou azul, não me inventa de levar colorida, sabe? Muita comida, pra quê também? Leva uma aguinha, gente, uma barrinha de cereal, coisinha assim mais saudável, pra também dar muitas complicações na hora da prova, pra tentar fazer uma prova mais tranquila, uma prova mais calma, sem muito estresse. Porque às vezes, dependendo do lugar onde a gente fica, das pessoas que estão nessa sala, já é um estresse grande. E você também se estressando, dormir bem antes. Adianta estudar, Raíssa, conteúdo de química antes da prova do SA? Não, minha gente, você vai estudar para quê? Um dia antes. Não, já teve um ano todo depois de estudar. Descansa um dia antes. Fica tranquilo um dia antes e vai fazer a prova tranquilo. Porque também tem como você pegar o conteúdo programático do DCCA2 e ler um dia antes, né? Gradual, aos pouquinhos. Por isso que já é outra dica para o ano que vem, para vocês verem no terceiro ano, começa a estudar do comecinho. Também não, porque mesmo que são provas cansativas demais. E são 2 domingos, um atrás do outro. Então, assim, é muito cansativo. Então, dá uma descansada, dá para dar uma descansada. Já acabaram as provas da escola. Então, assim, não tem muita coisa com que se preocupar, assim, de trabalhos para fazer, não. Então, dá certo. Eu acho que o que a senhora fala, porque de fato o vestibular é um conjunto. Eu acho que não adianta você eu sou super maravilhoso, sei todo o conteúdo, e o seu psicológico não tá legal. Eu acho que isso influi muito. Meu segundo dia do Enem, por exemplo, eu fiz a prova na mesma sala online. Eu comecei a passar super mal na prova. Eu não entendi o que aconteceu, eu só comecei a passar super mal. E as questões que eu sabia quando eu fui ver depois, por conta do psicológico, acaba que você chuta e você perde questões fáceis, que no Enem, no caso, não é do SSA. Questões fáceis valem muito mais do que uma questão difícil. E acaba que por psicológico, por várias coisas, acaba que você se sabota, a verdade é essa. Por experiência própria. Sim. O meu Enem de treineiro foi mais alto do que o meu Enem de verdade. Eu fiz no segundo ano e no terceiro ano. No segundo ano, minha redação foi melhor. Minhas notas de ciências exatas, ciências humanas, linguagens foram ótimas em relação ao meu terceiro ano. Porque, além de tudo, eu tinha aquela pressão. Tem que passar. Sabe? Tem que passar, meu amor. Porque senão acabou o mundo pra você. Você não vai fazer mais nada da sua vida. Então, assim, foi ruim até porque a densidade de coisa, né? Eu estudava bastante, eu estudava integral na época. E eu estudava muito, de manhã, tarde e noite. Então, a gente tem que saber dosar isso aí, sabe? Tentar sempre fazer um filtro do que eu preciso fazer, do que eu não preciso fazer, de coisas que realmente importam. Principalmente de como eu estudo certo. Porque não adianta tu tá assistindo de coisas que tu não sabe estudar, sabe? Todo mundo tem um jeito de estudar, pessoal. E se a gente desenvolve isso, pra gente é ótimo. Porque não adianta tu tá lá lendo a videoaula e acabou. E tu não absorvesse nada. E aí? Então a gente tem que saber como é que a gente estuda, como é que a gente aprende pra gente poder estudar direito, pra também não se sobrecarregar tanto. Pra mim, algo que ajuda muito fazer prova e ficar menos nervoso realmente é botar a prova no devido lugar. Você já fez tanta prova na sua vida, o Enem é mais uma prova. Isso não vai definir a sua vida, não vai definir, tipo, claro que é uma prova importante, não é pra você mas relaxar o mundo não falar, acaba, não. Mas o mundo não acaba, por isso você tem que botar a prova no devido lugar. E também algo que ajuda também é conhecer o lugar e, tipo, você tá fazendo as questões, você resolveu algumas, você não precisa ficar com aquela dor de cabeça. Sai pro banheiro, mesmo se você não tiver vontade, só pra você acalmar. Lava o rosto.
Você já volta com outra, já volta muito mais focado. E você, realmente isso. Esse final de semana eu fiz um concurso. E aí, tinha uma questão que eu sabia, minha gente. Eu sabia, mas eu lia e não tava entendendo. Eu falei, quer saber, eu vou no banheiro, lavei o rosto e parece que as coisas clareiam. Sabe? Justamente por causa desse peso psicológico que a gente tem. E isso é muito importante. Entender que o Enem é uma prova. Não vai definir que você é inteligente, que você não é inteligente, que você sabe, que você não vai definir nada disso. Sabe? Até porque a carga psicológica é muito grande. Eu posso saber tudo e na prova não fazer nada. Então, não define quem você é. É uma prova importante e é uma prova que a gente tem que se dedicar como estudante. Qual é o meu trabalho enquanto estudante? Estudar. Então, assim, eu me dedico e me dedico o máximo que eu posso. Fazer bem feito o que eu faço, né? Eu sempre digo isso. Eu posso fazer muita coisa não, mas se o que eu faço bem feito, a gente colhe os frutos disso. Então, pra gente que está estudando, que está sempre nisso, que é SCA, Enem, vocês já estão aí há 2 anos, vai fazer 2 anos, né? Então, assim, já é essa carga. Eu faço o melhor que eu posso e isso vai ser retribuído de alguma forma. Se esse ano não for o meu, o ano que vem será, sabe? Não trazer essa carga psicológica, até porque com o psicológico ruim a gente não consegue fazer nada. Então a gente precisa cuidar dele, né? Pra fazer uma prova boa. Eu acho que, tipo assim, entender que também tá tudo bem não passar de primeiro. Porque existe muito uma cobrança, às vezes por parte dos nossos pais, às vezes eles nem querem cobrar. Mas de certa forma eles, e aí, estudou? E aí, tá entendendo? E aí, o Enem? E aí, isso? Então é muita cobrança por parte dos nossos pais. Ainda o pessoal, família. né? A gente, pessoal, eu acho que a gente é o que mais se cobra. Nossa, sim. Então, porque teu pai pode dizer assim, olhando nos teus olhos, tá tudo bem. Sim, e você não tá tudo bem, não. Então, eu acredito muito nisso também. Também por experiência própria, eu não passei de primeira no Enem. Pra mim foi um baque, porque eu estudei muito, né? Acho que o mundo cai, né? Ou cai, ou saiu o listão e eu, meu Deus do céu, meu nome tá aqui. E tanto que o processo do SISU, vocês vão passar por isso. É um processo muito difícil, para mim um dos piores processos, não é nem fazer prova do Enem, é o processo do SISU, meu filho. Você competindo com outras pessoas, com outras notas. Então a gente precisa muito do apoio dos amigos, da família, nesse momento, pra gente pelo menos descarregar, sabe? Porque a gente fica com uma carga muito grande. Eu sei que a pressão da escola, da família, dos amigos, mas a pressão que a gente coloca na gente mesmo é absurda. Então, assim, tá tudo bem se não conseguir, sabe? Eu acho que se a gente tiver isso no pensamento, até a prova ela flui melhor. Você não tem aquele, meu Deus, eu preciso passar. Se eu não passar, meu mundo acabou e que não sei do que. Não, calma, sabe? Primeiro conhecendo a turma de vocês é uma turma muito boa, uma turma dedicada, desde que eu entrei aqui, principalmente com química, que eu sei que nem é todo mundo que gosta de química, não. Eu compreendo. Mas um pessoal que é dedicado, que estuda, sabe? Então, assim, tem tudo pra ter uma nota boa. Não tem nada pra assim, sabe? E vocês estão competindo, eu sei que vocês estão competindo com outras pessoas, mas também não ficar pensando tanto nisso. Sabe? É aquilo de sempre, fazer o meu, sabe? Veja, imaginar o curso que quer. Se não sabe ainda o que quer, procurar do que gosta. E tá na hora da gente saber o que a gente quer. Mesmo que depois eu troque. Não tem problema nenhum a gente trocar, não. Mas a gente precisa... assim, a gente precisa definir metas, né? Eu quero isso, então eu faço isso. Porque senão a gente fica, sabe? Sem nada pra fazer. Então, se você quer entrar na UPE, você estuda bem pro SSA. Se você acha que você vai fazer um Enem bom, você estuda bem pro Enem. Então, sempre tem essas metas que eu acho que flui bem. Eu não passei de primeira, não. Eu passei do remanejamento. Mas, assim, quando eu vi que meu nome não saiu e que eu tinha me dedicado tanto naquele ano terceiro mês, eu fazia cursinho. Eu fazia Prevup, que é o pré-vestibular da UPE. Eu fazia o Prevup no final de semana. Estudava integral e estudava de noite. É a minha vida. Aí, quando eu vi que eu não passei, meu amor, parecia que meu Deus. E se eu pegasse a prova do ano anterior, porque eu fui bem melhor. Então, eu vi que o psicológico influencia muito. E não adianta você saber muito, se o seu psicológico não tá bem. Foi isso que tinha acontecido comigo. Eu passei remanejada, mas eu demorei também uns 8 meses pra poder entrar na faculdade, porque eu não aguentava não. É isso que eu ia falar, tipo, às vezes tipo, você não passa de primeira. Aí você fica, pô, não passei. Aí você fica um tempão sofrendo, pra depois você ver, passei no remanejamento. Ou se não, passei no outro ano e eu ainda sou novo. Vocês não pensam nisso, não? A gente é muito novo, minha gente. Vocês, principalmente, são muito novos, sabe? Não é uma oportunidade que vai acabar ali. Mas também não quer dizer que a gente não tem que se dedicar. É isso que eu digo. A gente tem que dar o melhor da gente. Se você viu que no final você deu o seu melhor
e, poxa, Raíssa, eu ainda não tive o que eu queria. Você vai dar o seu melhor no outro ano e vai ver o que quer, sabe? Até porque, minha gente, tem gente que passa em cursos que precisam de pontuações altíssimas e não quer aquele curso, sabe? Quer outro curso. Então, depende muito do que você quer fazer. E tudo bem também mudar, porque tem tanta gente que entra... Pronto, tanta gente entrou comigo em Química e escolheram outras áreas. Saíram mesmo da universidade e foram escolher outras áreas. Porque isso acontece também, a vida é isso, né? Esses ciclos, eles vão se encerrando, vão se renovando, tudo isso. Acho que é essa reflexão que ajuda a acalmar na hora de fazer a prova. Porque, realmente, você disse, o psicológico afeta quase mais do que quando você sabe o conteúdo. Uma pessoa que pode não ter estudado tanto, mas que está calma, que está no segundo ano, não está tão nervoso, Com pode certeza. sair muito melhor só porque... Tu sabe a equação, tu sabe a fórmula, mas quando tu vai colocando a fórmula, parece que o mundo acabou. Então, assim, não adianta, né? Você precisa estar sempre com essa higiene psicológica, sempre estar compreendendo que se você está dando o seu melhor, você vai ter resultado. Se o resultado não for, você vai ter resultado. Se o resultado não for o que você espera, aí a gente vê outras formas para você alcançar aquilo, né? De outras formas diferentes. Ah, você estava estudando isso aqui, não entendi, porque talvez o método que eu estou estudando não estava adiantando. Vamos tentar de outra forma, vamos fazer de outro jeito, vamos ver esse conteúdo por outro lado, para ver se a gente consegue entender, para ver se a gente consegue compreender, e assim por diante. Uma frase final para falar assim para as pessoas que vão fazer o SSA2, qual é a sua frase final? A minha frase final, que difícil. Uma palavra de incentivo. Uma palavra de incentivo é... Minha gente, coragem. Hoje em dia as pessoas não têm coragem, sabe assim, de enfrentar. O que eu acho muito é que é uma prova que você vai se testar, certo? É testar os seus conhecimentos e às vezes a gente tem medo disso. Hoje em dia, principalmente. Ah, eu não vou fazer o SSA não, eu vou fazer o Enem no final das contas, sabe? E talvez você tendo coragem para enfrentar o que você não sabe, coragem para entender que nem tudo você sabe, coragem para entender que você é um ser humano, que você pode pensar diferente, que você pode ter o resultado que você não esperava, coragem para enfrentar as escolhas que você faz, sabe? E principalmente na idade de vocês, passando pelo que vocês estão passando, é muito difícil. Todo mundo diz que é fácil para mim, nem cola comigo, porque para mim é um período muito difícil que vocês passam, que acho que eu já passei. É esse tempo da adolescência. A gente não sabe, porque as pessoas tratam a gente como adulto e outras pessoas tratam a gente como criança. Aí quando chega nessa parte de você ter que decidir o que você quer para o seu futuro, sabe? Eu super compreendo tudo que se passa na cabeça. Então acho que coragem para enfrentar isso é muito importante. E é fácil falar, né? Mas onde é que eu arrumo coragem? Como é que eu vou arrumar coragem? Ah, como é que... Se eu disser assim, fiquem tranquilos. Aí, não, tudo certo, agora eu estou super tranquila. Como se isso fosse... Mas é uma coisa que a gente vai buscando, sabe? Esse conforto mesmo. Esse conforto da gente se apoiar em profissionais que são bons, de você poder contar com seus professores, com seus médicos, que são os psicólogos, até aqui da escola, contar com a escola, contar com os pais de vocês. Sabe? Ter essa rede de apoio boa é muito importante também. Sabe? Para que a gente tenha coragem de enfrentar, para que a gente tenha leveza durante todo o processo. Porque o povo diz assim, ah, Raíssa, mas o fim, se o fim for bom, não me importa pelo processo que eu passei, não. Minha gente, não é. Sério, se você passa 3 anos da sua vida no ensino médio, você não aproveita o seu ensino médio, só pensando no fim que aquilo pode te dar, porque, digo por experiência própria, eu não aproveitei muito meu terceiro ano do ensino médio, e é um terceiro ano que... Caramba, é o terceiro ano. Eu estudei tanto, eu esqueci tanto de coisas importantes, sabe? Que quando eu vi que eu passei, foi uma felicidade imensa. Mas, tipo, eu passei, é mais uma etapa que eu tenho que passar. Agora eu tenho que enfrentar as provas da universidade, meus amores. Que é outro problema. Então, assim, é o equilíbrio, sabe? Tentar equilibrar sempre. Desde o começo que você está estudando, até depois mesmo. A vida é o equilíbrio. E, como estudantes, vocês precisam buscar isso. Embora seja difícil, porque eu sei que é difícil. Mas a gente tenta buscar esse equilíbrio. A gente buscando esse equilíbrio, tendo essa coragem para enfrentar mesmo os desafios, a gente consegue que o processo seja melhor do que ele é. Menos pior do que ele é. Acho que assim, não melhor do que ele é, mas menos pior do que ele é. Porque vocês sempre estarão, minha gente, sempre estarão sendo testados. Começou de agora e só para quando... Só Deus sabe lá quando vai parar. Mas é isso.
Muito obrigado. Muito obrigada. De nada. Muito obrigado a todo mundo e tenham coragem. Até o Tchau, próximo gente. episódio.